Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro da série de vídeos que estamos fazendo para a disciplina de Arquitetura de Software do curso de Ciência da Computação da UFCG. Hoje eu tenho o prazer de falar com Mariane Linhares. Ela se formou no curso da UFCG e foi direto trabalhar na DeepMind, que é uma empresa que foi recentemente comprada, adquirida pela Google. E Mariane hoje está lotada em Londres, né, Mariane? Está trabalhando exclusivamente com aprendizagem de máquina, né? Então, acho que vai ser um tema bem bacana para a gente discutir, porque a forma da gente desenvolver software usando aprendizagem de máquina é bem diferente da forma convencional e, portanto, tem diferentes preocupações arquiteturais. Mariane, eu te agradeço imensamente de antemão. É um prazer falar contigo. A gente sempre conversa a respeito de outras questões, de desenvolvimento, de software, bate-papo nas redes sociais, mas é um prazer ter você aqui contribuindo com a disciplina de uma forma bem concreta e bem bacana. Eu que agradeço, João. É um prazer estar aqui também. Tá, joia. Acho que não tem muito mais. Só para lembrar um pouco do formato, você vai ficar um tempo apresentando sobre o tema, né? Sobre aprendizagem de máquina e decisões arquiteturais, as decisões que estão envolvidas. Vai falar um pouquinho de escalabilidade de modelos também. Então, não tenho dúvida que vai ser muito interessante. E aí, depois desse momento, a gente passa a discutir detalhes não só da tua apresentação, do teu caso em específico, mas também de maneira geral sobre a arquitetura de software e sobre o papel do arquiteto de software. De novo, fica à vontade, Mariane, é um prazer ter você aqui. Obrigada, João. Então, né, como o João já falou, eu vou falar um pouquinho sobre decisões arquiteturais no contexto do treinamento de modelos de aprendizado de máquina. Para o contexto dessa apresentação, mais especificamente, vou falar mais de redes neurais e deep learning, mas várias discussões aqui se aplicam para outros tipos de modelo. Então, nossa agenda vai ser composta de uma introdução rápida à aprendizagem de máquina, certo? Em seguida, vou falar um pouquinho mais de arquitetura de software nesse contexto e das questões que vêm com ela, né? Então, quais perguntas normalmente a gente faz, que entidades estão presentes. Em seguida, vou falar mais especificamente de escalamento do treinamento de modelos com paralelismo de dados e paralelismo de modelos. E finalizar com algumas conclusões, reflexões, enfim, alguns pensamentos. Para deixar claro também, nessa apresentação é tudo minha opinião, baseada em vivências, enfim, discussões que eu vejo e enfim, e algumas referências também que estão nos slides finais. Então, mas sobre a aprendizagem de máquina, né? Então, no contexto convencional, né, falando em código convencional, o que acontece é a gente tem nossas entradas, nossas saídas, e a gente sabe exatamente que regras implementar para gerar essas saídas, né, para ter esse comportamento, digamos assim. Já quando a gente está falando de aprendizagem de máquina, esse comportamento é difícil de determinar. Então, a gente sabe que dados a gente tem, mas é difícil implementar nosso código para gerar exatamente esse comportamento. Por exemplo, uma classificação de imagens. Então, quando a gente quer dizer, basicamente, definir que objetos tem numa imagem, não é trivial definir regras para fazer isso. Então, o que a gente faz é pegar vários desses dados, com esses chamados rótulos, e passar para o modelo, para que ele seja treinado para produzir essas saídas adequadamente, de maneira que o próprio modelo identifique os padrões e saiba que regras, né, utilizar. Outro exemplo poderia ser, por exemplo, tradução também, onde é possível implementar um tradutor, né, com regras, com código convencional, digamos assim, porém a complexidade de lidar com um sistema desse tamanho é demais. Então, é possível utilizar modelos, né, de aprendizagem de máquina para fazer esse trabalho para a gente e possivelmente com mais qualidade também. Então, indo mais no formalismo, né, uma definição aqui do Tom Mitchell que eu gosto em relação à aprendizagem de máquina é que um computador aprende a partir da experiência com respeito a alguma tarefa T e alguma medida de performance P, se a sua performance nessa tarefa melhora com sua experiência. Tá? Então, destrinchando um pouquinho essa definição, por experiência, geralmente a gente se refere a dados. Então, a partir de dados, certo? Dados que podem ser de tipos diversos, imagens, vídeos, enfim.
A gente quer aprender alguma tarefa T, por exemplo, classificação, ou seja, dizer se é um gato ou um cachorro numa imagem, por exemplo. E para a gente ver o quão bem a gente está fazendo essa tarefa, a gente tem alguma medida de performance P, que é justamente, geralmente tem um erro, que significa basicamente o quão mal você está realizando essa tarefa, né? Então você quer minimizar esse erro, mas você pode ter também outras métricas mais específicas, como acurácia para classificação, ou métricas específicas para a tarefa, do tipo tradução, onde você que tem uma métrica para dizer o quão bem você está realizando uma certa tradução, enfim. Então, a partir dessa performance, né? Então, se a gente tem mais dados, se a gente tem dados melhores, é o que está dizendo no final da frase, a gente espera que a nossa performance em T também melhore. E aí, destrinchando um pouquinho mais o que mais tem nessa definição, fala de computador, né, que a gente pode pensar como modelo. Para essa apresentação, a gente pode pensar, por exemplo, numa rede neural. E também tem essa palavra aí, aprende, né, que fica meio no como, né? Como a gente vai ensinar o computador a realizar essa tarefa. E no contexto de modelos de aprendizado de máquina, em geral, são algoritmos, variações do algoritmo SGD, né? Que para essa apresentação é interessante comentar que é um algoritmo iterativo. Então, a gente vai passar nos dados várias e várias vezes para melhorar nosso modelo. Eu deixo aí um gancho também, quem estiver mais interessado em aprendizagem de máquina, do curso IA para Todos, do pessoal do área do FPB, que é bem didático e está bem bacana. Então, beleza, a gente sabe o que é aprendizado de máquina, a gente sabe que a gente vai ter dados, que a gente vai treinar nossos modelos e que, a partir desses dados, a gente espera um melhor em performance, né, para realizar uma certa tarefa por parte desse modelo. Falando de modelos, né, e de arquitetura, é inegável falar de arquitetura de modelos. Então, o que acontece é, falando de redes neurais, quando a gente se pensa em arquitetura, é mais ou menos esse tipo de imagem que pode vir à cabeça de quem mexe com Deep Learning um pouco, que é pensar em como fazer a arquitetura dos próprios modelos. Então, quais blocos vão compor esse modelo, como a entrada é passada pelo modelo, que tipo de computação é executada, quantas vezes é executada, em que hardware eu vou executar essa computação, e como, basicamente, como meus dados fluem, né, pela rede. E para deixar claro, não é esse tipo de arquitetura que eu vou estar comentando nessa apresentação, mas pode-se pensar que, em geral, tem arquitetos de modelo, né? Mas, enfim, então, indo um pouco mais para o contexto de arquitetura de software em aprendizado de máquina. Então, eu escolhi um exemplo para ilustrar um pouco essa nossa discussão, mas várias das coisas que a gente vai discutir são bem gerais. E esse exemplo é um classificador de texto para análise de sentimentos. Então, digamos que a gente tem um aplicativo, por exemplo, para review de restaurantes. Então, as pessoas vão lá e colocam estrelas e textos para descrever suas experiências. E aí a gente pensa que poderia ser bacana oferecer para os restaurantes também alguma análise em relação a esses textos. Então, quais são as reviews mais positivas, por exemplo, ou quais as reviews mais negativas. E aí a gente pode pensar em usar um modelo para processar esses dados e reproduzir, digamos assim, o número entre 0 e 1, onde 0 seria uma review negativa e 1 seria uma review positiva. E pensar em usar esse modelo, né, para avaliar esses dados. Então, pensar em usar esse modelo apenas para pegar novas entradas e produzir saídas é chamado de inferência. Então, a gente está usando o nosso modelo para inferir a partir dos dados. Antes de ter um modelo pronto, a gente precisa treiná-lo, certo? Então, o treinamento de modelos, né, para esse contexto específico, seria composto basicamente de olhar esses dados, né? Nesse caso, os textos, as reviews e os seus rótulos, no caso, se é uma review positiva, se é uma review negativa, a gente teria que obter esses dados, claro. E aí, a gente pegaria parte desses dados, passaria eles para o modelo. Antes de passar para o modelo, vai ter uma parte de pré-processamento, né? Então, a gente tem que pensar em como tratar esses dados e como passar eles da melhor forma para o modelo. Uma vez que o modelo tem acesso a essas informações, vai produzir uma saída, inicialmente, basicamente aleatória, já que ele não tem nenhuma informação sobre como realizar essa tarefa. Porém, a gente consegue, a partir das saídas e dos rótulos, produzir um erro e melhorar nosso modelo. Então, esse processo vai ser repetido várias e várias vezes, certo? Com novos dados. E é esperado que o nosso erro vá diminuindo à medida que a gente vê mais dados.
e até que a gente tenha digamos assim, um candidato, né? Um modelo que tem uma performance interessante, baseado nas métricas que a gente está interessado, e que a gente possa utilizar agora esse modelo para inferência. Então, a gente tem essas duas etapas, né? O treino e a inferência. E como que eles conversam um pouco? Então, primeiro vai ter que existir um pré-processamento desses dados, como eu comentei, e, em geral, esse pré-processamento tem que ser o mesmo, tanto no treino quanto na inferência. A gente quer ter um pré-processamento similar, se não igual, né? Antes de jogar esses dados para o nosso modelo. E o próprio modelo é a saída do treino e é o que a gente vai usar depois para olhar novos exemplos, né? Então, o treino gera essa abstração que vai saber realizar essa tarefa para a gente. E aí, falando um pouquinho mais de treino e inferência, esses são os dois principais momentos que a gente tem em relação ao nosso modelo, né? Então, a gente tem no treino, nosso objetivo é basicamente gerar um modelo capaz de realizar essa tarefa T que a gente definiu. O treino tem um caráter bastante experimental, no sentido de que, por a gente querer gerar um modelo ótimo, né, a gente vai ter que iterar várias vezes sobre a arquitetura do modelo, sobre quantas iterações fazer, sobre detalhes de processamento, enfim, a gente quer ter bastante liberdade para fazer isso de maneira experimental, ou seja, a gente quer um desenvolvimento rápido. Porém, ainda pelo caráter experimental, a experimentação pode ser lenta, no sentido de que modelos levam tempo para treinar e pode ser horas, dias ou semanas, enfim. Isso pode ser bastante lento. E por isso também, né, por levar um certo tempo e por ser experimental, a gente quer monitorar muito bem esse processo. Então, a gente busca monitorar, né, a configuração que a gente utilizou para treinar esse modelo, ou seja, qual o modelo, qual o processamento que a gente utilizou, quantas iterações a gente fez. A gente quer guardar também as diferentes versões de modelo ao longo do treino, né? Então, ao longo do treino, você pode imaginar que, não sei, de tantas em tantas iterações você guarda uma cópia do modelo daquele estado. E, claro, você também quer acompanhar as próprias métricas, então as próprias métricas de performance ao longo do treino. Já inferência, e aqui eu estou falando de inferência muito como sinônimo de pensar em colocar esse modelo em produção, no sentido de usar ele, algum outro serviço usar as saídas desse modelo, tá? Então, nosso objetivo é justamente esse, né? Pegar esse modelo, usar ele para avaliar novos exemplos. Por estar pensando num caráter de utilizar esse modelo em produção, a gente, obviamente, vai ter vários requisitos que devem ser levados em conta. E também, similar ao treino, a gente quer fazer um monitoramento detalhado de como esse modelo se comporta. Então, você vai ter monitoramento, digamos assim, convencional, né, de pensar em colocar coisa em produção, como tempo de resposta, se eu estou usando esse serviço ou não, então meu modelo está presente ou não. Mas também coisas mais específicas de modelo. Então, as próprias saídas do modelo, é interessante monitorar as suas performances, como acurácia, enfim. Então, a gente tem esses dois momentos. Então, a gente tem o treino e, digamos assim, a gente tem um momento experimental, onde a gente está treinando nosso modelo, e a gente tem um momento em produção, onde a gente está usando nosso modelo basicamente como um serviço, né? E aí é interessante comentar como elas são diferentes, as nossas decisões vão ser também completamente diferentes. É interessante que elas sejam diferentes, né? Então, por exemplo, no treino, por ter esse caráter experimental, o desenvolvimento mais rápido é comum utilizar linguagens como Python para essa definição. Já na inferência, como você pode ter requisitos de tempo de resposta, por exemplo, mais rápido, talvez você queira utilizar uma linguagem mais baixo nível, como C++ ou até mesmo Java, enfim, depende dos seus requisitos. Mas também é interessante não só comentar sobre as diferenças desses momentos, mas também como eles conversam entre si, né? Porque o treino vai gerar o modelo que vai ser utilizado em produção, então a conexão é bem clara. Mas também durante a produção, né? Ou seja, pensando nesse momento de colocar o modelo em produção, insights e informações vão ser trazidas de volta para o momento do treino. Então, se você sabe que você tem um requisito de tempo de resposta tal, isso pode limitar quais modelos você pode experimentar. Ou também, a partir da monitoração do seu modelo em produção, você pode identificar erros ou identificar formas que você pode melhorar o seu modelo, enfim.
Então, essas partes conversam muito entre si, porém elas são bem diferentes também. Tá, então, falando um pouquinho mais especificamente, mais de produção, né? Mais beleza, eu tenho meu modelo, ele está funcionando, e agora eu quero utilizar ele para avaliar novos exemplos. Então, uma forma simples de fazer isso, digamos assim, né? De pensar em produção, de pensar em utilizar esse modelo, é num estilo meio REST API mesmo. Então, você faz suas requisições via HTTP e recebe suas respostas. E isso funciona bem, né? É uma abordagem bem simples. Geralmente, isso pode ser uma boa solução se você treinou o seu modelo e agora você quer servir ele realmente como uma API. Porém, essa forma também de pensar também tem algumas limitações, no sentido, como eu disse, né? O seu modelo pode ser grande, o seu modelo pode levar um certo tempo para rodar, e isso pode afetar o seu tempo de resposta. Além de que, se você estiver computando uma resposta, uma entrada por vez, isso pode ser um pouco lento. Então, é comum paralelizar isso também. Então, ler várias entradas de uma vez só, antes de passar para o seu modelo. E um outro comentário interessante feito também é que esse tipo de arquitetura, mais especificamente nesse slide, né, onde um cliente faz uma requisição e recebe uma resposta, ele tem essa suposição de quem produz o dado também quer receber a resposta, o que geralmente não é o caso, ou pode não ser o caso, né? Então, quando a gente pensa em utilizar esse modelo, pode ser que o cliente gere os dados, certo? Então, a gente tem alguém fornecendo esses dados para a gente, mas quem vai utilizar essa saída é um outro serviço que a gente tem do lado do servidor. Então, o que você pode fazer é receber esses dados, guardá-los de maneira temporária, seja em memória, ou você pode implementar uma fila, ou até jogar no disco mesmo, e ter um modelo que é executado periodicamente para ir avaliar essas entradas e gerar saídas do modelo também, e aí guardar essas informações, certo? Aqui, esse slide está bem alto nível, porque acho que tem várias decisões assim, que poderiam ser feitas baseadas no caso de uso específico, do tipo, você não precisa jogar a saída do seu modelo para disco necessariamente, você pode jogar para streaming, você pode, enfim, dependendo do seu uso de caso, total liberdade para mexer nisso. Porém, é bastante comum ter esse processamento feito do lado do servidor, né? Ter esses dados guardados e querer rodar essa execução do modelo como um serviço, basicamente, periódico. E é importante comentar também que soluções de Big Data são bastante utilizadas para o processamento de dados e análise dos dados em grande escala, né? E outro caso que eu quero comentar também e por que não tudo do lado do cliente, né? Do tipo, imagina que seu cliente é um dispositivo móvel ou então no browser, e você pode colocar o seu modelo para o lado do cliente também. E por quê, né? Por que fazer isso? Você pode pensar, talvez, em velocidade, no sentido de você não precisa mais fazer, pensando na solução anterior de ter uma API, você não mais precisa fazer você não tem mais rede, né? Conectando para fazer essa requisição. Mas o maior ganho, ao meu ver, é privacidade, né? No sentido de que não mais a gente está passando os dados do cliente para o servidor. Então, potencialmente, o servidor nunca vê esses dados. Então, ninguém não tem acesso a esses dados. Você mantém a privacidade de 100% do cliente, potencialmente. Algumas dificuldades é que você vai adicionar complexidade, porque agora a gente vai ter que lidar com pegar o modelo, passar para o cliente e lidar com tudo que envolve fazer isso, né? Além de recursos limitados, já que a gente está falando de possivelmente dispositivos móveis ou um browser, enfim. E também uma outra preocupação agora é proteger a propriedade intelectual, já que seu modelo, já que você vai estar basicamente passando seu modelo para vários clientes. Né? E outra coisa que eu gostaria de comentar também é dos dados, né? Eu falei, mas ainda não falei muito de dado. E dados são uma parte extremamente importante, né, para algoritmos, para modelos. Porque, basicamente, se tem um problema com os nossos dados, é potencialmente um problema em toda a pipeline. Falando de modelos, né? Falando de machine learning. E
O motivo é que modelos podem falhar silenciosamente, no sentido de que se existe um erro em alguma entrada, pode ser que a nossa performance diminua um pouco, mas nosso modelo não vai deixar de produzir uma saída, por exemplo. Então, para isso é importante que a gente tenha uma pipeline bem definida, documentada. Então, questões como de onde vêm os dados, como eles são armazenados, né? Quem tem acesso, como esses dados evoluem, né? Todas essas questões são extremamente relevantes e modificações em como esses dados são processados, por exemplo, são muito importantes de serem comunicadas com quem está fazendo o treinamento dos modelos, que pode ser pessoas diferentes, né? Pode ter um time lidando com dados e um time lidando com os modelos. Enfim, se esse for o caso, é importante ter modificações amplamente comunicadas. E um último comentário que eu gostaria de fazer também é análise de qualidade desses dados. Então, um passo importante, quando tratando dados para utilizar a aprendizado de máquina, é ter um momento em que tem uma filtragem dos dados para ter uma garantia de qualidade, já que esses dados vão ser utilizados para treinar os nossos modelos, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre escalar o treinamento de modelo, no sentido que a gente comentei um pouquinho de dados, comentei um pouco sobre utilizar modelos em produção, né, inferência, algumas decisões que podem ser levadas em conta, como onde meu modelo está posicionado, digamos assim. Então, falar um pouquinho sobre a parte de treinamento. Então, quando a gente pensa em treinamento, geralmente tem algumas etapas envolvidas, né? Então, a gente vai coletar os dados, tem que tratar e armazenar esses dados, vamos ter uma etapa em que a gente vai pensar nos nossos modelos, modificar esses modelos, rodar experimentos, ou seja, treinar esses modelos, avaliar a performance. E em geral, a gente faz essas etapas finais, né, de experimentação repetidas vezes para tentar achar um modelo ótimo, assim, digamos assim, que tem uma performance muito boa. Considerando isso, as duas principais entidades, né, são os nossos dados, nossos modelos, e pensando em escalabilidade, o que a gente quer é basicamente um treinamento rápido, né, e pensando também, em geral, em memória. Então, também, memória pode ser um gargalo. Então, como a gente usa bem nossa memória enquanto treinando eficientemente. Então, uma configuração simples seria que a gente tem dados que cabem em memória e a gente tem um modelo que cabe em memória também. Isso é pouco comum, tá? Porque, como eu disse, principalmente pensando em redes neurais, a gente tem muitos dados. Então, seus dados caberem em memória é um pouco comum. Mas é um bom ponto de início, porque se nossos dados caberem em memória, a gente pode simplesmente carregar esses dados em memória. E isso vai fazer com que a leitura e acesso a esses dados seja muito rápida. Em seguida, a gente pode passar ele para o dispositivo, né? Por exemplo, uma CPU, para executar o treinamento do modelo. Para acelerar esse treinamento, uma coisa comum de ser feita é, em vez de utilizar uma CPU, usar um hardware mais específico, como, por exemplo, uma GPU, que é uma placa de processamento, uma unidade de processamento gráfico, né? E esse hardware mais específico simplesmente é mais adequado, digamos assim. Para realizar o treinamento de modelos, você vai conseguir ganhos em velocidade só com essa mudança, digamos assim. E beleza, né? Nossos dados cabem em memória, mas indo para um lado mais realista, que é nossos dados não cabem em memória. Então, naturalmente, né, não tem muito, não é uma grande decisão, a gente coloca os dados em disco. Só que agora isso potencialmente vai implicar na velocidade com que a gente consegue treinar, porque a nossa leitura de dados agora está mais lenta. E também tem outra questão, né, que é onde esse disco está localizado. Idealmente seria na mesma máquina, né? Então você tem o disco e a GPU na mesma máquina, mas possivelmente, talvez seus dados forem muito grandes, enfim, eles podem estar em diversos discos, enfim, e mais decisões precisam ser feitas. Mas pensando que a gente tem esse disco aí na mesma máquina, por exemplo, ainda assim é interessante, quando realizando processamento, paralisar a computação, pensar em cache, enfim, pensar em formas de otimizar essa leitura e processamento dos dados. O motivo para isso é que geralmente GPUs são bem rápidas. Então, se seu modelo for pequeno, pode ser que a sua GPU fique
esperando dados, né? Então, você passa mais tempo esperando do que executando o treinamento em si. Então, por exemplo, se a gente for muito inocente, uma implementação inocente, a gente vai ler, então a gente tem em roxo aí a leitura, né, dos dados, e em seguida a gente executa o treinamento. Enquanto a gente pode fazer essa técnica aí chamada prefetching, para em vez de a gente ficar lendo e esperando, a gente pode, enquanto está treinando o nosso modelo, continuar lendo os dados e processando, de forma que quando a gente termine uma iteração, basicamente, a gente consiga voltar e já pegar dados novos e com isso acelerar o treinamento. A gente tinha uma GPU, por que não, né? Por que não escalar isso verticalmente, basicamente? Então, você pode, numa máquina, adicionar mais GPUs para acelerar ainda mais o seu treinamento. E o único cuidado, digamos assim, é que, considerando que esse treinamento é síncrono, o que vai ter que acontecer é uma cópia do modelo vai ter que ser passada para cada uma das GPUs. Cada uma dessas GPUs vai processar um conjunto de dados distintos e, ao final, vai ter que existir você vai ter que sincronizar essas GPUs. Ao final, para quando você melhorar o seu modelo, basicamente, todas as GPUs estarem com a mesma cópia atualizada do modelo. E então você tem agora esse fator de sincronização que pode de alguma forma também impactar na sua performance, no sentido de como é síncrono, então se você tiver uma GPU bem lenta, todas as outras GPUs vão ter que esperar por essa GPU lenta, né, terminar o processamento. Em geral, para minimizar isso, o que se pode fazer, né, o que se faz é utilizar GPUs do mesmo tipo, então você usa o mesmo hardware, não mistura tipo de GPU, já que elas vão ter a mesma configuração, então a mesma memória, mais então a mesma velocidade esperada. Mas claro, também, uma vez que a gente adiciona mais hardware, né, a gente precisa ser mais tolerante à falha também. E por isso também que eu comentei que é interessante monitorar o seu treinamento. Então, dos artefatos que é interessante é o próprio modelo, que é uma cópia do modelo, para que se uma GPU falha, enfim, uma unidade falha, você consiga se recuperar desse treinamento e continuar no mesmo ponto que você parou, ou, enfim, bem próximo desse ponto que você parou. E, novamente, né, só para enfatizar que adicionar mais GPUs, basicamente, vai, idealmente, né, vai ter essa melhora aí na sua velocidade de treinamento, certo? Mas, digamos, a gente adicionou mais GPU, você ainda pode, se assim quiser, adicionar mais máquinas. Então, seria basicamente escalar horizontalmente, né? Você pode escalar tanto verticalmente como horizontalmente. Em geral, para aprendizado de máquina, a gente faz mais sentido primeiro escalar verticalmente, né? Porque aí você não tem a comunicação em rede entre quem está realizando o treinamento. Então, na medida que a gente escala horizontalmente, a gente vai ter essa comunicação e, mais uma vez, a gente mantém o processo todo síncrono, né? Então, a gente vai estar limitado ainda agora à rede também. A ideia é que esse possível gargalo, né, não vai ser um gargalo, porque ainda vai valer a pena, né, dependendo da sua configuração, ainda vai valer a pena ter ter máquinas diferentes operando, síncronas, porém, isso ainda vai valer a pena para deixar seu treinamento mais rápido. Mas uma observação aqui que é interessante é que ainda nos slides eu ainda não mexi muito em como os dados estão sendo lidos, né? Então, considerando que só tem uma entidade responsável por pegar os dados, processar e mandar para cada uma das GPUs, a gente pode começar. Nosso gargalo, na verdade, pode ser a leitura dos dados, né? Como eu disse, as GPUs ficarem esperando por dados para poder realizar o treinamento. Então, naturalmente, também você pode escalar essa entidade que está lendo os dados, que está responsável por processá-los, enfim. E isso comumente é feito. Só para enfatizar também que agora surgiu o nome, né, de paralelismo de dados. Tanto fazendo multi-GPU, quanto com multi-workers, digamos assim, multi-GPU, a gente está realizando paralelismo de dados, onde a ideia basicamente, né, é passar parte dos dados diferentes para cada uma no caso aqui da GPU, está realizando o treino, das entidades que estão realizando o treino,
porém com o mesmo modelo como cópia. Então, por isso que a gente está paralelizando os dados. Porém, pode ter casos também que o nosso modelo é tão grande que ele não cabe em memória. E aí a gente precisa usar uma abordagem de paralelizar o modelo. Então, o que acontece nesse caso? Se no paralelismo de dados a gente passa diferentes versões dos dados, digamos assim, né? Parte dos dados para cada uma das máquinas, enfim, dos dispositivos, no paralelismo de modelo, o que a gente faz a gente pega a computação que é realizada pelos modelos e quebra elas de forma que a gente consiga paralelizar esse processamento potencialmente de uma maneira ótima, no sentido de a gente não só quer evitar, né, problemas com memória, no caso, uma boa utilização de memória, como também a gente não quer perder isso em eficiência, no sentido de, imagina, né, nesse diagrama aí, a gente poderia simplesmente fazer isso de maneira sequencial. Porém, ter várias máquinas dessa forma se comunicando de maneira sequencial vai claramente afetar a nossa eficiência no sentido de para completar o treino, de tempo de treino. Então, isso poderia também ser outros dispositivos, né? Ser vários dispositivos para diminuir esse gargalo, mas enfim. Então, é imaginável que fazer esse tipo de abordagem, de paralisar o modelo, vai afetar o tempo que você leva para fazer uma iteração, né? E claro, se você tem, seu modelo não cabe em memória, você ainda pode também misturar as duas coisas, né? Tanto paralelismo de dados quanto paralelismo de modelos. Então, nesse diagrama, o que está sendo mostrado é basicamente paralelismo de dados a nível de máquina, certo? Então, a gente está passando vários dados para cada uma das máquinas. Diferentes partições de dados, né? Para diferentes máquinas. Enquanto em cada máquina, se você olhar, você vai ter o modelo em si particionado entre diferentes dispositivos, aí, então, entre as GPUs. Certo? E com isso eu quero finalizar algumas conclusões também, algumas reflexões. Pensando em tomadas arquiteturais, né, em alguém que está olhando para essas três questões, né, dados, no sentido de obtenção, armazenamento, enfim, processamento de dados, treino e validação, como alguém que está pensando em pegar meu modelo, qual é o meu modelo, como eu vou treiná-lo, o que eu estou monitorando também. Inferência também, no sentido de como eu pego o meu modelo do treino, passo para a produção, o que eu estou monitorando, enfim. Eu diria que é basicamente pensar na arquitetura dessas coisas, basicamente, né? Pensar em como essas etapas se relacionam e pensar em como se monitora essas etapas também. E em como mudanças em uma dessas etapas pode afetar a outra, certo? Um outro também, acho que um pensamento no contexto de aprendizado de máquina, que talvez, mais especificamente no treinamento de modelos, né? João colocou aquele posicionamento de, acho que é uma coisa do tipo, a arquitetura de software é muito sobre perguntar e se, né? Então, e se a carga duplicar, e se essa máquina não der conta, então, enfim, vários e se, né? E se, eu acho que para o treinamento de modelos, as perguntas são muito menos pensando no futuro, assim, de e se, mas muito mais no presente. Então, é muito mais sobre fazer essas perguntas e tentar fazer boas decisões para o agora, já que de onde a gente recebe as entradas, ao meu ver, assim, o que está mexendo, a gente tem muito controle sobre as coisas que a gente está trabalhando. Então, mudanças não são necessariamente muito esperadas, sabe, assim. Então, acho que é uma característica mais específica. E outras características também que eu acho importante enfatizar é que, primeiro, modelos falham silenciosamente. Isso é um desafio para quem está pensando em manter esse modelo, para quem está pensando em monitorar modelos para colocar em produção, no sentido de que se você simplesmente tiver um processamento diferente das entradas do seu modelo, sua performance pode ser, no caso, se você estiver fazendo um pré-processamento errado, né, das suas entradas, você pode ter uma diminuição em performance ligeira, né, se seu erro não for muito grande, enfim, e é interessante olhar justamente esse comportamento do modelo para observar padrões de será que eu estou perdendo performance porque eu estou pré-processando essa entrada errada? Será que eu troquei alguma feature? Será que meus dados
Se eu estou pegando de algum serviço dos clientes, se meus clientes estão produzindo os dados, tem como haver uma mudança drástica de distribuição dos dados e eu preciso retreinar meu modelo, né? Quantas vezes eu retreino meu modelo, sei lá. Enfim, várias questões em relação a modelos falharem silenciosamente. Comentar também que monitoramento é crucial em todas as etapas, principalmente em produção. Então, você quer observar como o modelo se comporta, monitorar muitas vezes é a forma de comparar modelos, certo? Então, às vezes, durante o treino, você tem certas métricas, mas quando você coloca em produção, você tem outras métricas que importam de performance. E justamente fazer esse monitoramento é a forma de às vezes, ter uma resposta de se o modelo é melhor que o outro, ou de identificar problemas que podem ser resolvidos depois com outras técnicas, ou, enfim, com outras formas de treinar seu modelo. E uma terceira observação é que pesquisa e experimentação é diferente de produção, né? O que eu quero dizer com isso é que é meio aquele ponto que eu falei de você ter o seu treinamento, que é bem diferente de pensar em colocar em produção, e é importante não misturar essas coisas, sabe? É importante pensar em como essas diferentes características têm que ser levadas em conta, mas ao mesmo tempo você tem que pensar em como eu pego meu modelo do treino, da experimentação, e coloco ele em produção. E possivelmente, né, fazer isso de maneira automática, enfim, e de maneira também que você possa, se algo deu errado, dar um rollback nisso também, né? Se eu coloquei meu modelo, ele não está funcionando, como é que eu consigo voltar atrás e pensar em colocar o modelo anterior? Ou até mesmo, se meu modelo não estiver presente, será que eu tenho um plano B de que decisão fazer, de como eu deveria me comportar, enfim. Enfim, acho que tem várias coisas interessantes, mas eu acho que é isso que eu tinha para comentar, que tem algumas referências que o João pode compartilhar com a turma, e é isso. Muito bacana, Mariane. Eu estava anotando aqui, né, assistindo a tua apresentação e anotando. Eu tenho focado muito nessa história de que as decisões arquiteturais são decisões difíceis de serem tomadas e, no final das contas, todas elas acabam envolvendo trade-offs, né, assim, questões que você precisa pensar, eu vou ganhar com isso, mas também vou perder com isso, ou eu vou escalar, mas vai ser mais complexo, enfim. E, assim, a tua apresentação toda foi um apanhado de como isso é muito presente quando a gente está desenvolvendo, né? Tem muitas decisões que você apresentou aí que, obviamente, são excelentes decisões, mas também tem a questão do trade-off envolvido. Então. E aí eu queria já começar falando exatamente sobre isso. A própria decisão de usar aprendizagem de máquina é uma decisão arquitetural, né? Porque, assim, você deu o exemplo lá da tradução, você poderia resolver com gramática e tal, de alguma forma usar dicionários, mas o dicionário, a gramática, não vai ter o conhecimento de ironia ou de análise de sentimento, alguma coisa nesse nível, assim. E decidir usar a aprendizagem de máquina é uma decisão que impacta não só na tua equipe, você vai precisar ter gente competente o suficiente para trabalhar com isso, você vai precisar tolerar erros, né? Porque no final das contas o modelo não acerta sempre. Então, eu não sei se você consegue, claro que você consegue debater sobre isso, mas eu não sei se você consegue falar especificamente e se pode dentro da tua empresa, se em alguns momentos houve essa questão de dizer, não, aqui não precisa de aprendizagem de máquina, aqui a gente pode fazer algo mais direto, com regras de associação bem mais diretas. Uhum. Eu acho que eu posso comentar isso num caráter mais geral, assim, eu acho que isso acontece, acho que isso é uma tendência, da mesma forma que você disse que acho que, digamos assim, é um hot topic, né, assim, tá todo mundo falando de deep learning, machine learning, essas coisas, mas eu acho, assim, pessoalmente, que acontece várias vezes, por ser uma tendência, o pessoal querer meio que pular para isso, e possivelmente não ser a melhor solução. Acho que você bem falou, né, dos trade-offs. Eu acho que pensar numa solução de aprendizado de máquina é pensar em dado, é pensar em, como eu falei várias vezes, acho que monitoramento é primordial. E essa parte de infra, acho que é a parte mais pesada, assim. Pensando em colocar um modelo, em ter um modelo, pegar uns dados, treinar, eu não acho, sinceramente, assim, que é a parte pesada de pensar no seu sistema, né? No seu sistema que utiliza aprendizado de máquina.
A questão é como é que você, como você bem falou, né? Como é que você lida quando isso falhar? Como você sabe que isso vai falhar, né? E em vários casos, o mais interessante é, na verdade, ter um baseline, né? Então, é interessante ter uma solução sem aprendizado de máquina para você saber quão bem você consegue ser sem aprendizado de máquina e aí, daí, você pensar se você precisa. No sentido de vários casos, eu acho, no sentido de primeiro obter esses dados, obter essas informações, e aí pensar se realmente vale a pena, como você bem falou também, do custo de ter um time, de pensar em features, enfim, acho que isso é uma Pois pergunta é, porque difícil, assim, tá longe de ser simples assim de responder. não, mas assim, é essa noção de que eu queria trazer, que você trouxe muito bem, assim, no final das contas, eu acho que essa apresentação não vai servir só para arquitetura de software, não. O pessoal de aprendizagem de máquina lá de IA pode usar também. Assim, que eu acho que foi uma aula nesse sentido de você acabar dizendo que inteligência custa caro também, né? Não é porque está na moda ou está no hype aí que a gente vai aplicar para tudo. E aí, o teu cargo, Mariane, é de Research Engineering, né, no lugar em que você trabalha. E eu fiquei pensando aqui que a gente tem, assim como a gente pensa na sociedade, a gente tende a acreditar que a sociedade está sempre evoluindo para um lugar melhor, o que não é necessariamente verdade. A gente tem picos de evolução como sociedade e depois decai um pouco, por isso a gente tem que ficar vigilante o tempo todo a respeito de vários assuntos sobre a sociedade. Mas, da mesma forma, os modelos são assim, né? A gente espera que eles sempre evoluam para melhorar. Mas acontece que você pode usar uma certa configuração de treinamento, ou os dados não estão mais tão interessantes, ou a qualidade deles não tão boas o suficiente, e um novo treinamento pode não ser melhor do que pode gerar um modelo pior do que o que a gente tem em produção, por exemplo. E aí o que eu queria saber, eu não sei se faz parte do teu dia a dia, Mariane, você guarda essa execução de esses experimentos e para poder fazer rollback, você tem comparações só com baseline ou com versões diferentes do mesmo modelo? Como é que vocês fazem isso? João, eu não sei se eu vou poder comentar especificamente de como a gente faz, mas eu posso falar no geral, assim, que eu imagino que é muito do time, assim, pensando também num contexto de empresa grande, assim, como o Google, por exemplo. Eu imagino que isso é uma decisão a nível de time, então você pode comparar com diferentes versões, mas eu imagino que, em geral, é isso que se quer, né? Você ter um controle da evolução do modelo ao longo do tempo também e poder comparar com diferentes momentos. Mas eu acho que uma observação boa também de fazer, pegando um gancho da tua pergunta, que eu comentei um pouco, acho, na apresentação, mas que eu acho que é algo bastante interessante de pensar para quem está pensando em colocar modelos em produção, é a própria distribuição dos dados, né? Então, uma coisa que acontece, que é bem comum, enfim, é bem comum de acontecer, é você ter, considerando que você está pegando esses dados dos clientes, os dados terão certa distribuição e, ao longo do tempo, naturalmente, essa distribuição for ir mudando. Porque, por exemplo, você pode pensar, sei lá, que vai ter novas modas, que vão ter novos assuntos surgindo, sei lá, considerando texto, né? Um mês pode ser política, no outro mês pode ser outra coisa, enfim. E isso muda muito a distribuição dos seus dados. E aí é natural que você queira, de tempos em tempos, pensando no caso de uso como esse, né? Retreinar seu modelo, constantemente avaliar e ter algum tipo, até mesmo de A/B testing, né? Ter alguma forma de realizar isso antes de colocar o seu modelo em produção. Tem um momento anterior onde você simplesmente deixa o seu modelo atual rodando em produção, mas em paralelo está rodando um modelo novo que você acha que pode ser o melhor candidato e comparando isso offline. Então, você não precisa chegar a colocar esse modelo em produção antes de talvez tomar uma decisão de que não seja uma boa ideia. Pois é, perfeito. Inclusive, era o gancho para o próximo tópico aqui que eu estava imaginando a gente discutir, que era o seguinte: no final das contas, a gente fala de avaliação arquitetural, ou pelo menos avaliação das decisões que a gente toma, né? Bom, se eu decidir agora escalar horizontalmente, eu minimamente tenho que ver se essa decisão foi boa.
E aí me parece, assim, eu tive esse pensamento quando você estava mostrando, é que a própria avaliação de aprendizagem de máquina é por construção, né? O modelo já precisa ser avaliado desde quando nasce, a forma como a gente desenvolve modelos já está embutida na metodologia de avaliação. Você separa dados para treino, treina o modelo, depois testa o modelo. Então, assim, não é algo, dificilmente é algo que vai para a produção sem ter sido minimamente testado nesse sentido de se está preciso ou não, né? Acho que é interessante, nesse caso, a avaliação da decisão arquitetural de se usar modelo ou não acaba sendo por construção, né? Pela próprio uso do modelo. E aí, se você pegar, por exemplo, falando mais um pouquinho sobre as decisões, tá, Mariane? Aquela história eu achei super interessante, porque eu venho nos outros papos que eu tenho e discuto na disciplina, a gente fala muito de decisões relacionadas à escala, à disponibilidade, à latência, e que você falou, e eu acho que ainda a gente pode discutir um pouco mais, mas você tocou num ponto, assim, num requisito não funcional que dificilmente a gente aborda, por exemplo, na graduação, que é a propriedade intelectual. Se você decide levar o modelo para o lado do cliente, você perde, você deixa no cliente o código do seu modelo e, no final das contas, o teu modelo é parte importante do teu negócio, né? As empresas querem esconder ou querem controlar a propriedade intelectual desse troço. Então, achei muito massa esse exemplo, porque até agora eu não tinha abordado isso e não tinha nem imaginado que seria um problema, mas você vê, um requisito funcional de manter a propriedade intelectual acaba impactando na forma como você desenvolve, ou seja, trazer o modelo para o cliente, você tem que se preocupar com a propriedade intelectual. E aí, eu queria te perguntar, não sei se você passou por isso, ou se pelo menos já foi discutido, que ultimamente tem sido muito discutido a história da explicação dos modelos, né? Assim, isso não tem muito a ver, eu estou abrindo um grande parênteses aqui, não tem muito a ver com a arquitetura de software. Talvez tenha, a gente pode até achar um gancho, mas, assim, eu vejo até que países estão meio que caminhando para leis que façam com que a empresa explique, por exemplo, por que eu não consegui aquele crédito. Quais são as regras? Eu quero o modelo, a explicação do modelo. E isso já bateu na tua porta, assim, você já discutiu isso no dia a dia, vocês se preocupam com isso? Não precisa falar exatamente, obviamente, da tua empresa, mas se isso é uma preocupação que está batendo a porta. Uhum. Eu vou responder novamente de forma mais geral, tá, João? Mas eu quero responder também, comentar um pouco, eu acho, sobre o teu comentário sobre propriedade intelectual, porque é um assunto muito interessante, eu acho, na área de aprendizagem de máquina, justamente pelo que você falou de às vezes o seu negócio, digamos, pode ser seu modelo, né? E você quer proteger isso muito bem, porque se alguém conseguir reproduzir isso, basicamente potencialmente acabou para você, assim, né? No sentido de que pode copiar exatamente o que você fez, ou se pegar seu modelo. E o modelo, né, acho que quebrar um pouco para as pessoas o que significa, geralmente é um estado mesmo, assim, você pode pensar num grafo. Por exemplo, TensorFlow, né, que é um framework para desenvolver modelos de deep learning, ele é baseado em grafo, então você pode pensar basicamente, é um grafo com valores atribuídos basicamente, assim, bem alto nível. Mas basicamente, se alguém tiver em poder esse grafo, digamos assim, em mão, basicamente ele tem seu modelo. E é uma coisa bem palpável, assim. E também gera essa discussão de, por exemplo, discussões bem interessantes, ao meu ver, do tipo de dados, né? No sentido dos dados são utilizados para treinar o modelo e de se isso faz parte dessa possível propriedade intelectual ou não. Enfim, e de se modelos são compartilhados ou não, ou enfim. Enfim, só um paralelo que eu acho que essa interação que essa discussão está bem alta. Então, se alguém está interessado nisso, vale a pena conferir o que está acontecendo. E sobre o comentário de privacidade, né, de explicação de modelos, basicamente, tem essa lei conhecida como GDPR, né, em português, é GDPR,
da Europa, que justamente que comenta essas questões de regulação, já faz uns anos já que ela está em vigor, mas ela tem gerado, acho que, discussões bem interessantes na comunidade, no sentido de explicabilidade de modelos, de resposta, de responsabilidade também. Enfim, todas essas questões estão sendo muito discutidas pela comunidade, e queria comentar também que existem técnicas de explicabilidade de modelos, né? Existe pesquisa para se entender o que os modelos estão fazendo, como essas decisões estão sendo tomadas. E no sentido, acho que não é mais uma caixa preta. Tem vários modelos que não são necessariamente caixa preta, né? Mas a dificuldade talvez seja em trabalhar com modelos também, até voltando para a questão, a primeira questão em relação a utilizar ou não usar aprendizado de máquina, redes neurais, esse tipo de coisa, é a expertise, né? Para lidar com esses modelos. Você precisa de alguém que saiba do assunto, que saiba tunar esses modelos, que saiba organizar isso. E tunar isso também até numa forma também de pensar nesses casos, né? De pensar em como esse modelo vai ser usado, se tem algum impacto de se vai ter alguma implicação não pensada não sei, se o modelo é um gerador de texto, você tem que pensar em que texto ele pode gerar, né? De que tokens ele pode produzir, enfim. Então, eu acho que todo esse pensamento é muito relevante para quem está pensando em colocar modelos em produção e usar eles. E tá muito, muito relevante, como você disse, muito importante, porque assim, você acaba, por ser modelo, talvez você não tenha controle de tudo que vai ser gerado. E, por exemplo, você falou, está trabalhando com texto, vai que você gera um texto que, de alguma forma, agride porque o modelo acaba representando os dados que ele foi treinado. E se os dados, por exemplo, tiver informação racista, por exemplo, o modelo vai acabar cuspindo textos racistas. Então, tem essa preocupação também, não só no nível técnico, né? Por isso que a arquitetura, eu estou batendo muito nessa tecla, assim, você tem preocupações, as decisões arquiteturais têm preocupações muito maiores do que simplesmente trocar um pedaço de software aqui ou uma biblioteca ali, né? E a gente vinha falando sobre essa história dos impactos, de novo, achei outro exemplo que você deu, assim, fantástico, que eu não tinha parado para pensar nisso. Você pode, inclusive, decidir por linguagens diferentes para treino e para modelo e implantação, porque o modelo precisa ser muito mais veloz do que no treino. No treino você pode fazer de maneira recorrente, né, e em horários... pode fazer sempre, na verdade, na tua infraestrutura, que não está atrapalhando a experiência com o usuário, mas o modelo para valer implantação, ele precisa ser mais veloz, e provavelmente, ou seja, a decisão arquitetural está aí também, né? Não, eu preciso usar uma linguagem que se adeque mais ao requisito de desempenho que eu tenho. Exatamente, Mária, assim, é exatamente esse o caso que eu estou querendo trazer para a discussão, assim, que é um exemplo clássico de decisão arquitetural. Deixa eu ver, eu tenho várias anotações aqui, minhas anotações são um pouco caóticas, então eu preciso procurar um pouquinho às vezes. Eu gostei, assim, na verdade, fiquei curioso quando você disse que há falhas que são silenciosas. E aí eu tentei também trazer um gancho para que normalmente as falhas de modelo não são críticas, né? Assim, se alguém me recomendar, se a Spotify me recomendar ouvir YouTube, assim, eu não vou gostar, mas é um erro, tá? Um erro, mas eu não vou morrer por isso, eu não vou deixar de dormir por isso. Então a falha, muitas vezes ela não é crítica, pelo menos sistemas de recomendação e tal. Mas você disse uma coisa que eu achei interessante o termo, não tinha ouvido ainda, essa história das falhas silenciosas. Você pode falar um pouquinho mais de forma geral sobre isso, um exemplo de falha silenciosa? Eu acho que eu gostei muito também do seu comentário, João, de não ser crítico, assim. Acho que depende do caso, né? Pode ser crítico, dependendo do caso também. Mas eu acho que essa característica de não ser crítica é justamente porque a falha é silenciosa. Então, o que eu quero dizer com silencioso é o modelo não vai deixar de operar, né? O modelo, em geral, né? Eu estou falando de maneira bem... Para deixar bem claro, né? Durante toda a apresentação também estou falando de modelo, assim, num caso bem específico, né? Que é aprendizado supervisionado, digamos assim, classificação, enfim, recomendação, talvez, enfim.
Mas o que eu quero dizer com falha silenciosa é que, digamos que tem um errozinho na maneira que você implementou o pré-processamento de uma certa entrada que vai para o modelo. Então, sei lá, o Spotify recomendou o YouTube para você, porque sem querer eles trocaram um metadado seu, enfim. Ou então você atualizou um metadado seu e eles estão usando o antigo, enfim. É uma falha, você pode pensar nisso como uma falha silenciosa no sentido de, se esse metadado não estiver sendo processado corretamente para vários usuários, o modelo não vai ser a parte que vai falhar por causa disso, né? Assim, digamos, seu sistema vai continuar operando normalmente, seu modelo vai continuar recebendo essas entradas normalmente, mas pode ser que a sua performance esteja menor do que poderia estar sendo por causa desse erro. Então, é isso que está falhando silenciosamente, entendeu? Existe um erro lá, existe uma computação errada, um processamento errado daquela entrada, mas o seu modelo não vai deixar de produzir saída por causa disso. Possivelmente você pode ter uma falha crítica no sentido de, sei lá, digamos que suas entradas estão muito erradas, e aí o seu modelo começa a gerar sempre a mesma saída, ou saídas muito... Enfim, com certa característica que você consegue observar quando você está monitorando. Então, você conseguiria observar e dizer, eita, alguma coisa está errada. Aí a dificuldade justamente de lidar com modelos é, será que o erro é no modelo? Será que o erro é nos dados? Será que o erro, entende, assim, é silenciosa, eu acho, em vários aspectos, assim, até de debugar também. Não é fácil. Eu entendi. O silenciosa assim, não quebra o software. Você não impacta. Talvez você impacte um pouco da experiência. Você recomendou algo que não fazia sentido, mas não é uma falha que faz todo mundo que para o software, né? E essa parte silenciosa faz todo sentido. Esse finalzinho que você falou, você não tinha falado antes, que é por ter essa natureza, é difícil depurar, replicar, talvez, né? Reproduzir a falha, talvez seja super complicado. E tem uma coisa, Mariane, que é o seguinte: eu certamente deve se usar na prática, mas eu gostaria de lembrar que normalmente o sistema acaba se retroalimentando ou sendo alimentado pelo próprio cliente. Por exemplo, quando vem lá a sugestão de YouTube e eu passo para frente ou eu boto o thumbs down lá, ele acaba aprendendo que para aquele usuário, o modelo acaba aprendendo que aquela recomendação não foi boa, né? Então isso também é uma decisão assim, de incluir o cliente na alimentação do próprio, na melhoria do próprio modelo, né? Mas, Mariana, assim, para começar a terminar, eu queria dizer que, assim, a parte final da tua apresentação sobre a história de eu consigo paralelizar dados, eu consigo paralelizar a parte dos modelos, eu consigo paralelizar os dois juntos. Eu achei assim, fantástico, um caso muito concreto, muito clássico de onde eu vou tomar a decisão arquitetural, se eu vou... E para cada decisão dessa que eu tomo, a conjunção delas acaba também tornando mais complexa não só a implantação, né, mas a própria operação e o próprio treinamento dos modelos, enfim. Então, assim, queria te agradecer pelos exemplos que você trouxe hoje, assim, foram muito construtivos. Como disse aqui no papo da gente, eu aprendi bastante, alguns termos não conhecia, acho que a discussão foi super produtiva também. De novo, muito obrigado. E para terminar mesmo, assim, eu queria te perguntar, eu sei que a gente fala que é uma área nova, mas não é uma área nova, né? Aprendizagem de máquina a gente ouve falar há muito tempo. Obviamente que eu acho que o que é novo é essa escala, né? O uso dessa quantidade enorme de dados e usar para quase tudo. No final das contas, todos os sistemas acabaram incluindo recomendação de alguma maneira ou incluindo inteligência de alguma maneira. E aí, eu não sei se você passa por isso, mas por ser novo, pelo menos essa forma de abordar a aprendizagem de máquina, se você nota que as coisas ainda estão sendo, que o terreno ainda está sendo tateado, preparado, assim, que as pessoas tomam decisões, mas para ver se funciona. Não funcionou, volta, vamos tentar evoluir a tecnologia para ver se isso é possível daqui 1 ano, 2 e tal. Se você consegue perceber isso também, que as pessoas, os arquitetos, as pessoas que trabalham com isso estão ainda também tateando como melhor fazer, como melhor implantar a aprendizagem de máquina.
Eu acho, é uma boa pergunta. Eu acho, na minha opinião, eu acho que hoje em dia já se sabe muito a respeito, sabe, João? Eu acho que, principalmente, eu acho, talvez as empresas maiores saíram na frente, assim, né? Tem mais experiência com dados é, e coisa do tipo. Então, eu imagino que as coisas já, na verdade, estão bem caminhadas, assim, no sentido de saber as decisões arquiteturais que funcionam, de saber boas práticas, é, enfim, de saber o que tem que ser monitorado, quando tem que ser monitorado e ter o ferramental para conseguir fazer isso bem. Eu acredito que isso é bem conhecido para alguns casos, acho que talvez, mas como você bem colocou, é um campo que move, que anda muito rápido, né? Então sempre, eu imagino, né? Acho que vão surgir novas aplicações e acho que, novamente, vão ter novas discussões sobre decisões arquiteturais, enfim, modelos maiores que vão precisar escalar e sempre novas dificuldades vão surgir. Então acho que a engenharia meio que vai de mãos dadas, assim, com a evolução, na minha opinião, né? Na evolução da IA. Então vamos lá. Pois é, tem essa coisa da engenharia também caminhar com a parte que talvez seja mais pesquisa, né? Que está tentando caminhar na frente, a engenharia vai atrás também, porque precisa, se os modelos são maiores, você vai precisar também de melhores tecnologias para escalar os modelos, para tratar desses modelos. Mariane, de novo, assim, eu sou muito sortudo com as pessoas que eu trago para participar aqui desse bate-papo, porque acabam fazendo o meu trabalho, né? Assim, eu não preciso mais dar aula sobre esse assunto, porque você deu aula sobre esse assunto, assim, melhor do que eu faria. Então, eu te agradeço demais. É um prazer enorme falar contigo, Mariane, e eu acho, eu fico muito feliz de ver assim a forma como você abordou o tema, a aula que você acabou dando para quem está assistindo. Muito obrigado, e você poder contribuir também com o curso do qual você fez parte, eu acho assim bem sintomático. Assim, novamente, valeu demais. Eu que agradeço, João, e minha honra ter sido sua